Pronto. Pronto. Boa noite a todos. Boa noite, Cristiano. Boa noite, Acioli. Boa noite à senhora Ruth, a todos os internautas que nesse momento nos acompanham em mais uma noite de estudo, né, da doutrina dos espíritos. Então, que essa noite possa ser bem produtiva e benéfica, né, para todos que nesse momento estão conosco. Com certeza, rapaz. É isso aí. Né? Hoje eu estava conversando com uma amiga, eu não sei se você vai conhecer, que ela frequentou um tempo lá o nosso grupo, o Grupo de Estudos Espíritas Jaime Hollenberg. Rosilene, você está lembrado da Rosilene? Me recordo dela. Aí hoje eu mandei o convite para ela assistir a nossa live. Aí eu no final falei, saudade, né? Porque nunca mais a gente se encontrou por causa desse distanciamento. Aí ela falou assim, pois é, incrível, né? Em home office parece que a gente trabalha mais. Pois é, não é brincadeira, né? Trabalho não falta, Pois não. Pois é, realmente trabalho não está faltando, né? Com certeza, verdade. Sobretudo os professores, né? É o nosso caso. Não, o trabalho é intenso, né? Não para não para não. Com certeza. É isso aí. E aí, Ruth? A Ruth está com um penteado novo. Não, eu prendi meu cabelo só. Ah, foi, é? Pronto. Não é e novo, aí, como é que estão aí? Como é que estão as coisas? Tá, tudo bem. Nossa boa noite ao nosso amigo Cristiano, né? Seja bem-vindo mais uma vez no Grupo de Estudos Espíritas Jaime Hollenberg. Muito obrigado. Que nós possamos ter uma noite agradável, né, de ensinamentos do Cristo. E boa noite aos nossos amigos que já estão aqui chegando, a Edilene Rodrigues, Dona Ivana, a Edneide Rodrigues, a Edna Nascimento, nosso amigo Castelo, Júnior Araújo, e os nossos amigos já estão chegando para mais uma live da noite de hoje, né? E hoje, continuando o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nós vamos estudar hoje e aprender um pouco mais sobre o item 18. Nós já estamos nas instruções dos espíritos, que é o bem e o mal sofrer. Então, dando continuação, né, ao capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo. É interessante, né, que esse tema, assim, à primeira vista, as pessoas que não conhecem, né, talvez que não sejam espíritas, ou então estão iniciando na doutrina espírita agora, acha meio estranho esse tema, né? Bem sofrer. Né? Pois não é? Parece até uma apologia ao sofrimento, né? Não é, rapaz. Aí a pessoa pode até interpretar de uma forma meio equivocada. Aí pensa assim, será que os espíritas são masoquistas, né? Pois é, então a gente vai ver qual é a verdadeira instrução sobre esse tema. Exato. O bem sofrer e o mal sofrer. A gente vai ver a característica de cada um. Bem, então a gente dá as boas-vindas mais uma vez aos nossos amigos, e informando que já fizemos uma reunião lá na nossa diretoria do Grupo de Estudos Espíritas Jaime Hollenberg, e a gente decidiu que, se tudo continuar do jeito que está, não houvesse uma mudança brusca nessa questão da pandemia, nós estaremos reabrindo o nosso grupo em janeiro. Né? Agora, é claro, a gente vai ficar em observação, e se houver, né, alguma mudança, um aumento de casos de Covid, ou alguma recomendação do Estado, então a gente pode dar uma freada. Mas a gente precisou, pelo menos, definir. Olha, não, vamos iniciar em janeiro. Né? Se por acaso houver alguma mudança, então a gente posterga um pouco mais para frente. Mas a verdade é que a gente precisa enfrentar um pouco essas dificuldades. Com disciplina, é claro, com disciplina, tá? E nunca de uma forma afoita, temerária. A gente não vai fazer dessa maneira. Sempre com os cuidados necessários para que a gente possa preservar a nossa saúde. Então,
Esse é o aviso, né, um recado que nós tínhamos para dar para os nossos amigos, que está tudo pronto, preparado para nós retornarmos às nossas atividades presenciais em janeiro. Não tem ainda uma data marcada, mas o mês é em janeiro. Mas, conforme nós conversamos, né, uma reunião de diretoria, nós conversamos que se houver algum contratempo daqui para lá, a gente adia mais um pouco. Então, é esse aviso aí. E, enquanto isso, né, a gente continua na nossa live de segunda-feira, onde nós estamos atualmente estudando a 4ª obra da codificação espírita, que é o livro O Céu e o Inferno, segunda-feira. Estamos no item 3, iniciamos agora o livro. As pessoas que quiserem participar, vai participar do início. Né? Estamos no item 3 do capítulo 1. E na sexta-feira nós continuamos a fazer o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, de uma forma continuada, tá? Que, inclusive, esse estudo do Evangelho, mesmo a gente retornando às nossas atividades presenciais, nós continuaremos fazendo a live. Tá? Só que será num dia diferente, não dá para ser na sexta-feira, porque sexta-feira é o dia da nossa atividade lá no grupo. Então, a gente vai continuar fazendo a live, sendo que num dia diferente, que a gente vai informar quando a gente estiver mais próximo. Tá bom? Então, já chegou aqui nossa amiga Lena, lá de Aquiraz, né, presidente lá do Centro Espírita Casa do Caminho, Grupo Espírita Casa do Caminho, nosso amigo o Wander, o Irã também, ou seja, o pessoal está chegando. Então, vamos iniciar, tá certo? Então, vamos fazer uma prece, né? Olha, apenas uma pergunta. O tempo de duração é 50 minutos? Olha, nós encerramos a nossa live às 8h30. Pronto. Mas é bom a gente dar sempre 10 a 15 minutos para que as pessoas possam fazer suas perguntas, tá bom? Ok. Então, termine sempre antes de 8h30, para que os nossos amigos possam fazer suas perguntas. Tudo bem. Ok. Bem, então vou fazer a prece inicial, depois a Ruth vai ler um trecho do Evangelho da noite de hoje, e a gente passa a palavra para o nosso amigo Cristiano. Inclusive, conheceu a doutrina espírita lá no Jaime Hollenberg, né, Cristiano? Exatamente, conhecemos lá no Jaime Hollenberg, e eu, particularmente, eu tenho uma grande dívida, né, com essa casa. Foi lá que nós iniciamos, né, a nossa caminhada na doutrina. Me lembro. E aí eu tenho muito a agradecer, sobretudo pela amizade, né, do nosso querido irmão Acioli, da Ruth e outros companheiros também que nos auxiliaram e nos incentivam até hoje nessa seara. É isso aí. Então vamos lá, fazer nossa prece. Vamos agradecer a Deus. Agradecer a Deus a oportunidade desta encarnação, cuja finalidade é o nosso desenvolvimento espiritual. Que possamos, através das boas ações, seguindo as orientações do nosso mestre, irmão maior Jesus, caminharmos bem na estrada do progresso, aproveitando da melhor forma possível as oportunidades divinas que nos cercam e que muitas vezes não conseguimos enxergar. Que possamos abrir os nossos olhos espirituais para captarmos essas oportunidades e colocá-las em prática no nosso dia a dia, em proveito próprio, como também das pessoas que nos rodeiam. E nesse momento,
de confraternização espiritual, momento de felicidade e alegria, por estarmos reunidos em torno do nome do Cristo. Rogamos a Ele, o nosso modelo e guia, que nos envolva na sua serenidade, que permita que a espiritualidade amiga possa se acercar de nós, nos facilitando o entendimento da mensagem que será trazida na noite de hoje. E assim, Senhor Jesus, felizes por estarmos aqui reunidos em torno do seu nome, rogamos as suas bênçãos a todos nós, encarnados e desencarnados, e que possamos, em clima de paz, sintonizados com a espiritualidade amiga, iniciarmos o nosso estudo evangélico da noite de hoje. Fique conosco, Senhor Jesus, hoje e por todo sempre, que assim seja. Vamos lá, né, Ruth? Então, vamos lá, né? Fazer a leitura do item 18, bem e mal sofrer. É uma mensagem do Espírito Lacordaire, em 1863. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, porque dele é o reino dos céus, não se referia aos sofredores em geral, porque todos os que estão neste mundo sofrem, quer estejam no trono ou na miséria. Poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos nega consolações se não tiverdes coragem. A prece é um sustentáculo da alma, mas não é suficiente por si só. É necessário que se apoie numa fé ardente na bondade de Deus. Tendes ouvido frequentemente que ele não põe o fardo pesado em ombros frágeis. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. A recompensa será tanto mais esplendente quanto mais penosa tiver sido a aflição. Mas essa recompensa deve ser merecida. E é por isso que a vida está cheia de tribulações. E eu deixo a palavra com o nosso amigo Cristiano para ele desenvolver o texto e peço aos nossos irmãos que em casa deem continuidade à leitura. Ok. Tá bom. Viu, Cristiano, antes que você inicie, né, vamos dedicar essa nossa reunião, que é uma reunião de assistência espiritual, vamos dedicar aos nossos irmãos que estão passando por dificuldades de saúde nesse momento. Amigos, parentes, conhecidos ou desconhecidos. Que cada um de nós possamos vibrar por aqueles que nós conhecemos e que estão passando por dificuldades nessa temporada aí, ok? Nós dedicamos essa reunião para todos eles. Ok. Então, nesse momento, agradecemos novamente pela oportunidade, né, de estarmos aqui novamente para estudarmos um pouco e compreendermos essa doutrina maravilhosa, que é a doutrina dos Espíritos. Conta a sabedoria oriental que um samurai encontrava-se mergulhado em profundas reflexões. Ele que já houvera conectado a sua mente ao coração e que tomara conhecimento da existência de um mestre zen que encontrava-se a meditar em uma montanha sagrada, e ele decidiu fazer a longa jornada em busca do mestre zen. Durante os dias em sua jornada, ele foi açoitado pelos ventos ásperos que sacudiam-no em pleno deserto. Durante as noites, o seu corpo foi açoitado pelo frio.
Então, quando foi no terceiro dia da caminhada, ele chegou diante da montanha, ele percebeu que tratava-se de uma subida íngreme, mas como bom guerreiro que era, ele decidiu realizar a subida. Depois de algumas horas, ele chegou no topo da montanha. Era um final de tarde e ele percebeu que encontrava-se um ancião sentado na posição de lótus, com os olhos cerrados. Acercou-se do ancião e fez a seguinte pergunta: ó mestre, depois de muito caminhar, eu venho aqui te perguntar o que é o céu e o que é o inferno. E o ancião permaneceu impassível diante da indagação. Novamente ele perguntou: ó mestre, depois de muito percorrer os caminhos pedregosos, eu venho aqui te perguntar o que é o céu e o que é o inferno. E o mestre Zen permaneceu imóvel. Ele perguntou novamente, o mestre Zen abriu os olhos lentamente e afirmou: sai da minha presença, porque eu não falo com gente de tua laia. Naquele momento, o samurai removeu a espada. Olá, Isis. Removeu a espada e afirmou: ó velho audacioso, com apenas um golpe, eu serei capaz de te partir ao meio. Foi então que o ancião afirmou: isto é o inferno, a ira, a raiva, o orgulho. Foi então que o samurai, então tomado de surpresa, começou a sorrir. E aí falou: isto é o céu, a alegria, a felicidade, o júbilo, o estado de plenitude. Ou seja, o céu e o inferno são estados da alma, em que muitas vezes, diante dos nossos invernos existenciais, nós somos colocados nessa sinuosidade da vida, os altos e baixos, os momentos de alegria e de preocupação. Então, dessa forma, nós iniciamos a nossa fala de hoje refletindo acerca da questão do sofrer, do sofrimento. Nós que muitas vezes temos feridas invisíveis e profundas devido à angústia, ou quem nunca sofreu com traumas e perdas irreparáveis, ou se sentiu esmagado pelo estresse, quem nunca, por exemplo, carregou o terrível peso da culpa, ou lutou contra as amarras do vícios, quem nunca perdeu noites de sono por causa de uma ansiedade inexplicável. Então, são problemas cada vez mais comuns neste mundo agitado, exigente e confuso. Então, existem pessoas sob tensão emocional prolongada que sofrem danos à saúde, tornando pouco a pouco disfuncionais, tanto nos relacionamentos quanto no trabalho. Certa feita, perguntaram a Buda. Cabe ressaltar que o budismo, o ponto central dessa filosofia, que para muitos é considerado uma terapia, perguntaram ao notável mestre o que mais o surpreende na humanidade. E ele respondeu: o homem que perde a saúde para ganhar dinheiro, depois gasta o dinheiro para recuperar a saúde, por pensar ansiosamente no futuro, vive de tal forma que não está nem no presente, nem com vistas ao futuro. Vive como se nunca fosse morrer e morre como se nunca tivesse
vivido. Então, apesar de termos dominado as forças da natureza ao nosso redor, de sermos capazes de descer a intimidade do átomo, de realizar a fusão nuclear, este homem que domina forças poderosíssimas da natureza é um homem paradoxal, ainda não é capaz de dominar o ódio, vencer a mágoa, de moldar suas tendências de violência. Então, em face da época atual, em razão do grande desenvolvimento das ciências, aliado à tecnologia, e o crescimento de vários campos do conhecimento, o homem ainda encontra-se debatendo-se na solidão, nos transtornos de afetividade, na síndrome do pânico, as enfermidades degenerativas que acometem inúmeras pessoas em face das turbulências do dia a dia. Este mundo com o conforto e as facilidades oferecidas pelos instrumentos digitais, eletrônicos, que facilitam a vida de bilhões de seres humanos. Entretanto, lamentavelmente, grande fatia da humanidade se encontra mergulhada na miséria ou abaixo da linha da pobreza. Estima-se que existe na atualidade 2 bilhões e meio de miseráveis, famintos, párias sociais. O suicídio, que, segundo a Organização Mundial de Saúde, no ano de 2012, 804 mil pessoas cometeram suicídio. Neste mesmo ano, ocorreram aproximadamente 2.200 casos de suicídio, um a cada 40 segundos. O grande sociólogo polonês, Zygmunt Bauman, em sua obra Amor Líquido, utilizando a terminologia líquido para substituir a terminologia de pós-modernidade, afirma que hoje as relações elas são fluidas, líquidas. Hoje, por exemplo, muitas pessoas substituem as relações pessoais pelas virtuais. Naturalmente que na época é necessário, em virtude da pandemia, mas este fenômeno social acontecia antes do surgimento da pandemia, em que com um simples apertar da tecla, você elimina ou substitui a sua relação social. Então, em face de tantos fatores, o homem ele se depara com inúmeras tribulações, dificuldades. E aí, se nós formos analisar, segundo o psicólogo Carl Gustav Jung, em sua psicologia profunda, ele afirmou que todos querem alcançar a felicidade, mas é um engodo, porque a felicidade de um dia é o drama do outro. O momento da lua de mel pode ser a véspera do choro e se torna uma lua de fel. O júbilo de um instante pode ser a lágrima de amanhã. E aí ele complementa que a vida na Terra tem uma meta: encontrar o sentido existencial. E aí nos remete à busca do sentido. E quem desenvolveu essa teoria psicológica acerca do sentido foi o psiquiatra mundialmente famoso Viktor Frankl, que nasceu em 1905, em Viena, e desde criança, à maneira da minha filha, que aqui se encontra, expressou grande inteligência e sensibilidade. Aos 4 anos de idade, ele acordou sobressaltado da cama em virtude de
tomar conhecimento acerca de que ele poderia morrer, vindo a partir daí a dedicar-se à filosofia e também a especulações em torno do sentido da vida. Ele, então, no ano de 1942, em virtude da Segunda Guerra Mundial, ele foi deportado para um campo de extermínio, tendo inclusive passado por 4 campos de concentração nazista, entre estes Auschwitz, e ele publicou uma obra que inclusive está na lista dos 10 livros que mudaram o curso da humanidade, na Biblioteca do Congresso em Washington, nos Estados Unidos da América, esta obra chamada Em Busca do Sentido, onde ele demonstra a perspectiva de um psiquiatra que se tornou prisioneiro, e lá ele chegou a afirmar que, assim como a vida ela tem um sentido, naturalmente também podemos encontrar um sentido também no sofrimento. Então, em virtude de todos esses fatores, qual será o sentido de nossa vida? Será que existe realmente uma razão para viver? Se nós formos recuar na história da filosofia, nós vamos ver grandes correntes filosóficas que se debruçaram acerca dessa temática. Porque naturalmente nos leva à compreensão também do que é a felicidade em nossas vidas. Para muitos que nesse momento encontram passando por dificuldades, afinal, nós nos encontramos num mundo de provas e expiações, em que as provas são os nossos testes, em que nós somos colocados diante de dificuldades para desenvolver as nossas capacidades intelectuais e também morais. Contudo, se nós persistimos no erro, vem a compulsória, que é a expiação. Em o livro O Céu e o Inferno, no Código Penal da Vida Futura, Allan Kardec, em suas observações, estabeleceu 3 passos para que o espírito possa se redimir diante da justiça divina. O primeiro deles, o arrependimento. Contudo, não basta somente se arrepender. O segundo é exatamente a reparação, em que ele, de alguma forma, procura reparar aquele erro que ele cometeu. Então, existe um código penal em que todos nós somos colocados nessa estrada da vida. Nós vamos, por exemplo, encontrar na antiguidade, na história da filosofia, a teoria do hedonismo, que afirma que é na busca do prazer desenfreado, no comer, beber, fazer sexo, sem qualquer tipo de avaliação moral, é que reside a felicidade. Entre estes, nós temos Aristipo de Cirene e também temos Epicuro de Samos, que nasceu na verdejante ilha de Samos, na Ásia Menor, e que tratou sobre o prazer. Contudo, era um prazer moderado. Ele que afirmava que a felicidade ela consiste exatamente no prazer, tem como prazer o fim da vida. Mas ele próprio levou uma vida simples, não vivia numa casa luxuosa. Inclusive, ele costumava falar que se de vez em quando necessitava de um pequeno pedaço de queijo para se banquetear de vez em quando. Então, nós vamos encontrar também uma outra grande corrente filosófica que foi fundada por Zenão de Cício, o estoicismo, que nos recomenda uma atitude superior diante do sofrimento. Vamos ter entre estes representantes
Marco Aurélio, imperador romano, Epiteto, que foi escravo e mestre de Marco Aurélio, e também Sêneca, que foi uma das maiores autoridades de Roma, nascido em Córdoba, na Espanha, e que passou por inúmeras dificuldades em sua vida. Ele atuou no reinado de Nero, de Calígula, e o Nero, que inclusive paranoico e portador de distúrbios mentais, aos 28 anos de idade, já houvera assassinado a sua mãe Otávia e a Agripina, e a partir dali ele foi também alvo de uma das atrocidades de Nero, apesar de ter sido seu leal ministro. Mas Sêneca, em virtude do pranto histérico de seus amigos, manteve a serenidade. Porque os estoicos recomendam que o importante não são os agentes externos, os insucessos, as calamidades de todo porte, mas a maneira como nós estamos vendo o problema. Ou seja, as coisas têm o valor que nós atribuímos a elas. E na questão 943, Allan Kardec pergunta em O Livro dos Espíritos de onde vem o desgosto pela vida, que se apodera de certos indivíduos sem motivos que o justifiquem. E os imortais responderam: efeito da ociosidade, falta de fé e, muitas vezes, a saciedade. Então, a ociosidade nós sabemos que, já diz o ditado popular, que mente vazia é a oficina do diabo. E aí vem Cornélio Pires, através da mediunidade de Chico Xavier, dizer que aquele que quer vida mansa, eis o aviso que interessa. Para aquele que descansa, a morte chega mais depressa. Então, o Espiritismo nos conclama ao trabalho, a nós colaborarmos para um mundo justo, digno, diante de tanto sofrimento. E aí nos remete a um pensamento de Emmanuel, através da inovidável mediunidade de Francisco Cândido Xavier, quando Emmanuel disse que toda vez que a justiça nos procure para acerto de contas, e se ela nos encontra trabalhando em benefício do próximo, manda a misericórdia divina que a cobrança seja suspensa por tempo indeterminado. Daí nós nos remete a um homem que nasceu em Tuitaba, em Minas Gerais, que ficou paralítico durante quase 30 anos no leito, depois veio a cegueira, tinha que colocar um saco com aproximadamente 20 quilos ou 10 quilos sobre o peito, o nosso querido Jerônimo Mendonça Ribeiro, que apesar de estar deitado, daí ele chamado de o gigante deitado, pois foi diagnosticado com artrite reumatoide progressiva. Este homem, ele viajou de ponta a ponta pelo Brasil. Fundou um centro espírita, Ceareiros de Jesus, um gabinete dentário, escreveu 2 livros, lançou 2 LPs e consolou milhares de pessoas ao longo de sua existência árdua e repleto de dificuldades. No ano de 1988, em Araraquara, ele foi levado para Campinas para se consultar com um médico, pois ele tinha uma problemática cardíaca, e o médico disse que a sua vida estava por um fio.
E aí, ao chegar na presença de Chico Xavier aconselhou: olha, Jerônimo, continue exemplificando e falando de Jesus à luz do Espiritismo. Só Deus sabe, Jerônimo, do que se constitui esse fio. Se esse fio pode ser de nylon, de algodão ou de aço. E ele aí continuou trabalhando e viveu mais um ano trabalhando, porque quanto mais nós trabalhamos, mais fortalece o fio da vida. Muitas vezes, diante de pessoas que buscavam receber os passes junto a Chico, ele muitas vezes, diante daquelas filas imensas de pessoas ali, ele acenava e dizia pá. As pessoas pensavam que era paz, né? Ele dizia pá. Pá no sentido de trabalhar, arar. Ou seja, muitas pessoas estavam necessitando não de passe magnético, a bioenergia, mas sobretudo da laborterapia. Então, se Jerônimo, diante de todas as limitações físicas, não se colocou na condição de coitadinho, quanto mais nós, que temos uma saúde relativa, que nos encontramos aqui, né, com este corpo, ocupando provisoriamente, desfrutando desse ar que nós respiramos, enquanto tantos se encontram nos leitos de dor. Então, só temos a agradecer. Um dos requisitos para termos saúde moral, espiritual, é a gratidão. Emmanuel disse que a criatura ora ao Criador, o Criador ajuda a criatura através da inspiração e responde através de outra criatura. Ou seja, é criatura ajudando outra criatura. O nosso querido Chico Xavier também teve momentos de grandes turbulências, né? Inclusive, por ocasião da morte do seu irmão João Cândido Xavier, desencarnou, ele teve que ficar sob a responsabilidade de cuidar da cunhada e 2 filhinhos. E depois de certo tempo, ela, que era uma mulher extraordinária, teve que ser internada num sanatório, numa casa mental. E Chico, muito abatido, começou a se enternecer com o segundo filho dela, que era paralítico e que não parava de chorar. Foi então que ele começou a orar, as lágrimas começaram a escorrer pela face, quando Emmanuel aparece. Por que choras, Chico? Ah, por nossa irmã, que se encontra internada no sanatório. Mas, ora, Chico, você chora é por causa do seu orgulho ferido. Porque quando lhe aprove chegar a aprovação debaixo do seu teto, você está chorando. E você tem servido a cura de muitos casos de obsessão. Não se preocupe, Chico, ela vai retornar. Mas mesmo assim ele continuou angustiado. E Emmanuel deu o seguinte exemplo. A cunhada, ela cursa em determinada sentença de justiça. E aí o processo? No Palácio da Justiça, cumpre ou rasga? E aí o Chico cumpre, mas mesmo assim não consolou o Chico. Continuou chorando. Mas Emmanuel é minha irmã. Eu queria tanto que ela viesse para cá. Ora, Chico, eu nunca vi você chorando pelas 300 irmãs que estão lá. A sua dor não é maior que a dor Almeida, a dor Pires,
Ador Soares. Então, se você quer realmente honrar a doutrina que você professa, substitua a sua cunhada ao lado da criança, oferecendo calor humano e exerça a fraternidade. Então, essa foi uma lição que ele jamais esqueceu. E ele que foi atacado inúmeras vezes, inclusive pelo padre Júlio Maria, que escreveu artigos e também utilizou a imprensa para... Quase que o padre, inclusive, solicitou até uma camisa de força para o Chico, dizer que ele tinha a pele de rinoceronte por ter tantos espíritos, acolher tantos espíritos. E Emmanuel disse, Chico, você realmente precisa de uma pele de rinoceronte, porque se cultivar uma pele frágil, você vai cair com a menor alfinetada. E em alguns momentos, Emmanuel afirmava, diante das perseguições, que ele era alvo, que não se preocupe, Chico, com as perseguições, pois o martelo que atormenta o prego torna-o mais firme e forte. Mas muitas vezes esse prego ficava um pouco torto, né, diante das dificuldades. Mas ele seguiu firme na sua caminhada. Então, a doutrina espírita vem nos dizer que todos nós estamos em cursos neste mundo com o propósito de nos tornarmos hoje melhores do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Então, segundo o príncipe Sakyamuni Siddhartha Gautama, o Buda, que houver desenvolvido a sua filosofia, ele que começou a refletir acerca do sofrimento, ele estabeleceu as 4 nobres verdades: a origem do sofrimento, o sofrimento, a cessação do sofrimento e o caminho para a libertação do sofrimento. E ele diz que o sofrimento divide-se em 3 aspectos: o sofrimento do sofrimento, o sofrimento da impermanência e o sofrimento resultante do condicionamento. Joana de Ângeles, mentora espiritual de Divaldo Pereira Franco, ditou uma obra por intermédio do médium que lhe é habitual, denominada Plenitude, onde ela faz uma reflexão acerca do sofrimento, utilizando os princípios do budismo e também do espiritismo. Então, nós nos encontramos num mundo transitório, em que estamos em constante impermanência, transformação. E muitas vezes nós nos apegamos a coisas, a pessoas, e muitas vezes nós que pensávamos que tínhamos tudo, a morte vem e nos arrebata. Isso nos faz recordar uma dama norte-americana, rica, que desencarnou e decidiu deixar os seus 50 milhões de dólares para cães e gatos e gostaria de ser colocada num carro Rolls-Royce folheado a ouro até o mausoléu. Ela, com certeza, iria até o mausoléu, mas a partir dali ela vai a pé, porque além do túmulo não existe privilégios, existe merecimento. Então, o sofrimento, segundo Leon Denis, filósofo espírita francês, é um mecanismo de equilíbrio e de educação do espírito. É um excelente mecanismo da vida. É um fenômeno natural que favorece a nossa depuração. Em setembro de 2013, saiu um artigo de um caso de uma criança em Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza, que nasceu com uma problemática, uma malformação congênita no coração, lábio leporino,
sem braços e sem pernas. Neste mesmo momento, as pessoas começaram a questionar como pode um Deus infinitamente justo, bom, soberanamente bom, permitir que isso aconteça. Ora, nós sabemos através da doutrina dos espíritos que o sofrimento muitas vezes é a repercussão das nossas violações em relação às leis naturais que vigoram no universo. Leis estas em que se encontram para nos educar. Então, nada acontece por acaso. Existe uma presença constante de uma consciência cósmica atuante. Então, se não existisse a dor, se existe a dor, o sofrimento, é muitas vezes ainda por necessidade evolutiva, porque a maneira do artista que sabe que o ideal está acima do real e que muitas vezes se frustra em não conseguir o ideal em sua obra de arte, mas através do esforço constante do aperfeiçoamento, ele faz a obra-prima. Da mesma forma que os metais, que são submetidos a altas temperaturas, para depois atingir a qualidade superior do aço, ou a pedra bruta que é submetida à lapidação do cinzel, para depois se tornar no diamante e refletir o brilho das estrelas, da mesma forma, o coração humano encontra-se na forja da vida, em que todos nós somos convidados a evoluir, porque a lei é de progresso. E a nossa fatalidade é a perfeição relativa. Jesus que afirmou que vós sois deuses e podeis fazer o que eu faço e muito mais, se tiverdes fé. E para concluir a nossa fala, no Grupo Lar de Frei Luiz, existe um relato do nosso querido amigo Paulo César Frutuoso, em sua obra Reflexões Espiritualistas e Científicas de um Médico, esse santuário que fica situado no Rio de Janeiro, em uma região serrana, e ele que testemunhou durante 4 décadas fenômenos de teletransporte, xenoglossia, voz direta e materialização de espíritos, certa feita ele encontrava-se na nave de materializações, quando o líder da falange dos espíritos daquele grupo, João Pedro, saiu da cabine de materializado, ocorrendo aí o fenômeno de bioluminescência, segurando na mão direita uma ampola iluminada. E naquela ocasião, o Paulo César tinha levado uma paciente que foi operada por ele, pois o mesmo é médico oncologista, e ela apresentava um câncer de mama. Inclusive, o sítio metástico é exatamente a repercussão nos ossos, já numa situação muito delicada, uma paciente terminal. E ele percebeu que João Pedro e seus auxiliares estavam dialogando, falando em inglês, e aí o fenômeno de xenoglossia, porque o médium de efeito físico, Gilberto Arruda, encontrava-se em transe, dormindo na cabine, e ele não conseguiu compreender. Ele escutou apenas as palavras wonderful, wonderful, ou seja, maravilha, que maravilhoso. E aí ele começou a refletir, uma moça que está em fase terminal. Foi então que ela desencarnou e resolveu perguntar a Frederic von Stein, um dos médicos que se materializa e que curou inúmeros enfermos. E ele disse: Paulo César, a nossa irmã,
João Pedro e seus auxiliares estavam elogiando a esta irmã, porque em nenhum momento ela blasfemou contra Deus, nem desrespeitou os médicos da terra. Ao contrário, ela seguiu rigorosamente o tratamento médico. Acontece a aspiração das impurezas do tudo que nos acontece tem um objetivo superior, que visa, acima de tudo, a nossa felicidade. Então, que Jesus possa nos abençoar, nos iluminar nesta caminhada, que possamos, acima de tudo, agradecer a Deus por tudo que nos acontece, a fim de que possamos, assim, nos tornar espíritos, né, mais iluminados, mais aperfeiçoados, e seguirmos bem-aventurados aflitos, como disse Jesus, né, que podemos traduzir como bem-aventurados aqueles que são provados na sua inteligência, diante das dores. Então, que possamos ficar satisfeitos quando Deus envia a luta, porque, segundo o Evangelho, afirma que é como o militar não fica satisfeito quando se encontra em repouso, na retaguarda, porque ele não é promovido. Então, ele gosta de estar no campo de batalha. Assim somos nós. Muita paz a todos. Ok. Eu não sei se é aqui na nossa transmissão, mas no finalzinho começou a falhar. Foi, travar na sua. Acho que foi aí, então, né? Mas não houve perda, certo. não. A gente deu para entender o encerramento. Né? Avisar os nossos amigos que estão nos assistindo, né, que nós tivemos hoje uma participação especial, né? A nossa querida Isis, ela fez uma participação espiritual, só que eu fiquei um pouco temeroso quando ela apareceu do teu lado com um pedaço de pau na mão. Eu falei, meu Deus do céu, só falta agora acertar na cabeça do palestrante e ele desmaiar. Desmaiar ao vivo, né? Porque aqui nós não tem edição. Está acontecendo. Aí só faltou ela acertar na cabeça do pai, né? E aí acredito que ele ia reforçar uma reflexão sobre a dor, né? Já que estamos sobre... Pois é, vamos falar sobre a dor, então vou mostrar como é que é doer. Vamos lá, Ruth. Alguma pergunta, alguma colocação? Você está sem áudio aí, viu? Está sem áudio, pronto. Está sem áudio. Pronto. Não tivemos nenhuma colocação, as pessoas dando os parabéns ao Cristiano pela palestra dele, na noite de hoje. Bela palestra, fala o nosso amigo Castelo Branco. Deixa eu ver aqui mais. Mas sem perguntas. Okay, nenhuma pergunta. Tem o nosso saudoso amigo Cajazeiras. Quando a gente terminava de fazer a exposição, sempre dá esse intervalo, né? 10 minutos, para que as pessoas pudessem perguntar. Então, quando ninguém perguntava, então ele dizia assim, ou todo mundo entendeu tudo, ou então não entendeu nada, nem para perguntar, né? Mas eu acredito que entendeu tudo, né? O pessoal entendeu tudo. Né? Eles brincavam, era uma brincadeira que ele fazia, porque as pessoas não perguntavam, né? Então ele fala, olha, tem duas opções. Ou o pessoal entendeu tudo ou não entendeu nada.
Foi. Temos uma pergunta agora. A nossa amiga Elis Pereira, eu acredito que seja. Pois é, a esposa do Cristiano. Ela pergunta se como conseguir ser feliz quando o seu próximo está infeliz. Pronto, Cristiano, responda aí. Pronto. Excelente pergunta. Realmente, na realidade, qual é o nosso dever? Né? Nosso dever é, acima de tudo, proporcionar, né, essa felicidade. Se é que nós podemos falar de felicidade neste mundo, né? Inclusive, Jesus chegou a falar, a felicidade não é deste mundo, mas ela começa aqui. É aqui que nós vamos estabelecer os nossos pilares da felicidade, certo? Inclusive, tem uma história, e eu vou ser bem breve, de forma bem resumida, de uma criança que encontrava-se no centro de uma sala e ela foi à sacada da casa e viu pela janela um cãozinho chihuahua que estava morto. E ela começou a chorar. O avô foi a criança e para a ela e mostrou um botão de rosas que desabrochou. Ela então saltou a janela, pegou a rosa, sentiu o perfume e sorriu. O avô então pegou ela pela mão, levou para o centro da sala e disse: minha filha, a sabedoria da vida consiste que na vida nós temos duas janelas. Nós temos a janela da tristeza, mas também nós temos a janela da alegria. Então a sabedoria consiste que quando nós estivermos na janela da tristeza, que a gente saiba que existe a alegria, a felicidade, que a gente possa ir então à felicidade. E quando nós estivermos na janela da felicidade, que a gente saiba que atrás de nós tem pessoas tristes, necessitando de consolação, de um abraço fraterno, de um aperto de mão. Então é isso. É exatamente o que falou na história que eu mencionei do Chico, né, que encontrava-se angustiado. Então substitua a sua cunhada junto à criança, né? Então isso. E é interessante, né? A doutrina espírita, ela nos ensina que tudo está no seu tempo, né? É claro que nós precisamos nos auxiliar. E uma pessoa não vai ter a felicidade plena enquanto do seu lado existe sofrimento e dor, né? Mas essa pessoa que está equilibrada, que está feliz, tem por obrigação auxiliar aquele que está numa situação difícil. Exatamente. Ensinando, inclusive, que tudo está no tempo de Deus. Tem uma passagem, tem um livro Eclesiastes, no Antigo Testamento, ao capítulo 3 do Eclesiastes, ele fala sobre essa questão, que tudo tem o seu tempo determinado. E todo propósito debaixo do céu tem o seu tempo. O que está abaixo do céu é o que está abaixo de Deus. Tudo tem seu tempo. Aí ele começa a relacionar que há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. É a colheita. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedra e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de se afastar. É o que está acontecendo na atualidade. Tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de jogar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, de calar, de falar. Tudo tem seu tempo, né? Então, cabe a nós, nesses momentos difíceis, ter paciência. Ter paciência. E acreditar que tudo está no tempo de Deus. É claro que nós precisamos fazer a nossa parte, né? Jesus foi muito claro: ajuda-te e o céu te ajudará. Ou seja, eu tenho que fazer a minha parte. Mas não vamos nos enganar, não.
O tempo é de Deus. O tempo é de Deus. Nós que estamos inseridos nesse tempo. Então, a gente tem que ter calma, paciência, fé, tem que ter fé, né? Temos que ser resignados, né? E aguardar. Tempo de sorrir. Inclusive, Acioli, tem uma frase do André Luiz que ele diz que o mal é um bem mal interpretado. Então, muitas vezes, o que nós está falhando, Cristiano. Vemos como mal é uma bênção de Deus. E que vire um filho. Oi. Está falhando muito o teu vídeo. O áudio. Está falhando. Está travando. Tá travando. Pode ser a internet, está oscilando um pouco. Pode ser. Então, é uma frase do André Luiz, né? Que o mal é um bem mal interpretado, né? Que ele chega a falar. Que é muito interessante essa colocação dele, que muitas vezes o que nós concebemos como mal é uma bênção de tá travando. Passar. Não está dando para ouvir. Está travando? Está travando. Oh, caramba. Mas essas questões realmente a doutrina espírita nos mostra com muita propriedade essa paciência, essa fé. Não é coisa pueril, não. A fé que a doutrina espírita nos cita, né, é uma fé raciocinada. Não é uma fé assim, ingênua. É uma fé que nos conclama ao trabalho. Né? Olha a pergunta que a Eli está fazendo, essa última pergunta agora. Deixa eu colocar aqui para todos verem. Olha aí, ó. Um espírito que acabou de deixar o corpo consegue momentos de alegria na parte espiritual, mesmo com tanta saudade dos que ficaram? Ou seja, ele vai esperar o tempo daquela pessoa retornar e se juntar. Há tempo, nós podemos acrescentar naquela mensagem de Eclesiastes. Há tempo de nos abraçarmos e há tempo de nos afastarmos. Mas tudo isso é temporário. Exato, é a impermanência, né? É a impermanência, né? E quando a gente tem essa certeza do retorno, do reencontro, com certeza a gente pode ter até saudade, mas a gente sabe, a gente tem a certeza que nós vamos nos reencontrar. Né? Então, exatamente. O que a mensagem espírita nos coloca? Que não vamos nos desesperar. Aquele paizinho, aquela mãezinha, o filho, o ente querido, que nos separamos agora pelo fenômeno da morte, a doutrina espírita diz: se acalme, tenha paciência, que vamos nos reencontrar. Exato. Né? A saudade existe? Claro que existe. A saudade é um patrimônio do ser humano. Inclusive, agora, não vamos transformar a saudade em desespero. Exatamente. Inclusive, Acioli, isso me fez recordar a Xantipa, que foi a esposa de Sócrates. E quando ele encontrava-se no cárcere, ela desesperada: Sócrates, te condenaram à morte. E ele respondeu calmamente: mas, minha filha, eles também estão condenados à morte. Mas Sócrates, foi uma condenação injusta. E você queria que fosse justa? Né? Então, é só questão de tempo, né? Pois é. Pois é, isso aí. Mas acabou, né? Nosso tempo foi embora, passou rápido. Foi. E aí eu aproveito para pedir perdão aí pela Isis, que fez aqui uma né, brincou aqui, mas tá tudo em paz, tá tranquilo. Olha, o que agradeço, foi... né, novamente pelo convite para disposição. O que aconteceu é o seguinte: na hora que você foi pedir a desculpa, o perdão, falhou, né? Falhou. Isso aí tem uma significação, era desnecessário.
Era desnecessário, né? Então, pronto. Coisa de Isis. Tá certo. É coisa de Isis. Né? Qualquer dia ela está fazendo, daqui a uns anos aí, uns 15 ou 20 anos, ela estará fazendo uma live dessa aí, e quem sabe o filhinho dela não está perturbando ela também. Tá bom, então, vamos encerrar. Vamos encerrar, né? Eu só gostaria de fazer aqui, colocar na tela um convite para segunda-feira. Tá? Deixa eu colocar aqui na tela, que é um estudo que nós iniciamos, um estudo novo, o estudo do céu e o inferno, a terceira obra da... Conexão da internet. Pronto, está aqui, ó. Está aqui. Pronto. Tá? Então, é o estudo do livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, a quarta obra da codificação espírita. Iniciamos esse estudo na semana passada, na segunda-feira passada. Então, estamos no início, no primeiro capítulo, iniciando nessa próxima segunda-feira o item 3. Então, estamos fazendo esse convite a todos participarem. É um estudo dinâmico, as pessoas podem participar, né, fazerem as suas perguntas na nossa live, pelo chat, e a gente vai lendo as questões e discutindo, conversando sobre aquilo que nós lemos, respondendo perguntas, ou então lendo os pareceres que as pessoas fizerem aqui no nosso chat. Tá bom? Então, nós fazemos esse convite a todos, e todas as segundas-feiras, isso aí já é um compromisso marcado do Grupo de Estudos Espíritas Jaime Hollenberg, fazer o estudo sistematizado do livro O Céu e o Inferno. Tá? Esse é o nosso convite. E lembrando aos nossos amigos que domingo próximo, agora, o ICE continua fazendo a sua transmissão ao vivo do Espiritismo em Debate. Tá? Lembrando também que a live do ICE, o Espiritismo em Debate, começa às 18 horas. Tá? E começa às 18 horas em ponto, e vai até às 19 horas. Tá ok? Ok. Pronto, então vamos encerrar. Né? Deixa eu tirar aqui para a gente poder olhar um no olho do outro. Vamos encerrar agradecendo, né, Ruth, a participação de nossos amigos. Né? É interessante que vocês curtam as nossas lives para que essa mensagem seja compartilhada com o maior número de pessoas possível. O pensamento é o seguinte, o meu pensamento, aliás, é o seguinte: se a doutrina espírita é boa para mim, é boa para os meus mais próximos. Então, meus parentes, meus amigos, minha família, se é boa para mim, também é boa para essas pessoas. Então, vamos compartilhar. Vamos compartilhar a mensagem espírita com o maior número de pessoas que a gente puder. Principalmente entre os nossos familiares. Principalmente. Para que a gente possa viver em harmonia. Né? Que a doutrina espírita promove a harmonia entre os seres. Né? Então, isso aí é uma coisa fantástica. Né? A gente conseguir se relacionar bem um com o outro. Tá ok? Então, Cristiano, mais uma vez, obrigado pela tua participação. Né? Ruth, algum aviso, alguma coisa? Vamos terminar? Não, vamos encerrar. Só agradecer mais uma vez ao Cristiano por essa oportunidade da noite de hoje. Agradecer aos nossos amigos que estão conosco ou estiveram conosco aqui na nossa live, pessoal de Manaus, do Rio, e
que sexta-feira estaremos aqui novamente, né? Estudando o item 19, que será o mal e o remédio, continuando o capítulo 5. Na próxima sexta, né? Na próxima sexta-feira. Tá bom. Tá ok, então. Então, como Cristiano... Se bem, Cristiano, eu ia pedir você para fazer a prece, mas eu não vou pedir porque está falhando a tua internet. Pronto, tá ok. Tudo bem. Eu vou pedir a Ruth aqui, que hoje a Ruth não trabalhou muito, não. Está com um penteado novo, a Ruth. Pois é, visual novo, né? Meus parabéns. É só o penteado mesmo. Então, vamos lá, né? Encerrar as nossas atividades da noite de hoje, pedindo a Deus, nosso Pai maior, nesse momento, amparo, proteção. Agradecendo a Ti, Senhor, por mais uma oportunidade que tivemos na noite de hoje, de aprendizado dos Teus ensinamentos trazidos até nós através da doutrina dos Espíritos. Ampara-nos na noite de hoje, encarnados e desencarnados. Ampara, Senhor, nossos irmãos que estiveram conosco nesse momento. E ampara, Senhor, aqueles que estão passando por dificuldades e problemas de saúde nesse momento. Mas só temos a te agradecer por tudo de bom que fazes e trazes nas nossas vidas. Muito obrigado, fica conosco hoje e por todo sempre, que assim seja. Tá bom então, pessoal. Boa noite a todos. Eu vou cancelar aqui a transmissão, viu, Cristiano? Certo. Aí, tudo bem. Tá bom? Tá ok. Grande abraço. Tchau para todo mundo. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada a todos.